Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte tem 2 jogadores pendurados para a rodada que acontece no final de semana ou que antecede o Derby 212. Diogo Silva e Elvis foram amarelados no empate contra o Náutico e correm risco de perder o clássico caso sejam escalados em Brusque. Tendência é que pelo menos o meia Elvis seja poupado por Marcelo Fernandes. Elenco treina em Campinas até sexta, quando embarca a Santa Catarina no início da tarde. Diretoria do Guarani inicia a venda de ingressos para a partida contra o Náutico. Venda online começou na manhã desta quarta, enquanto as bilheterias do Brinco abrem a partir de amanhã às 9 horas. Matheus Costa ainda tem 3 atividades para definir o time que vai a campo na decisão de sábado contra o Náutico. Principal dúvida é no sistema ofensivo, com a expulsão de Bruno Santos. Náutico pretende aumentar a premiação aos jogadores em caso de vitória sobre o Guarani. O acordo entre diretoria e elenco segue em R$150 mil. Porém, um grupo de colaboradores alvirrubros que contribuem para o pagamento do bicho estabeleceu como meta ampliar o valor para 300 mil. Está acontecendo nesse momento na sede da CBF o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro a partir da próxima temporada. Estaduais tiveram o calendário reduzido de 16 para 11 datas. Copa do Brasil teve formato modificado e Brasileirão irá começar no dia 28 de janeiro. Carlo Ancelotti começou, a preparação aí para os 2 amistosos do Brasil, Japão e Coreia do Sul. Ele chegou na manhã de hoje ao Brasil e o treinador tem desfalques para pegar a Coreia e Japão. Alisson, Marquinhos, Andrei e Rafinha não estarão na lista. Vini Júnior voltará a ser convocado e o Ancelotti convoca a seleção hoje à tarde. 971021493. Mande a sua mensagem para cá, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Vasco. Se enfrentam logo mais 7 da noite em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Allianz Parque. O provável Palmeiras, o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Jefté, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Veiga ou Maurício ou ainda Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o Vasco do técnico Fernando Diniz, Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo é Daniel Nobre Bins, também do estado do Rio Grande do Sul. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, de volta daqui a pouco os ouvintes e o Gleger Zorzin. Novo plano de celular da Desktop, WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. A partir de quanto? R$ 39,99. É muito barato. Desktop.com.br. Tudo bem, Gleger? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, CH, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Bom, hoje tem a convocação do Ancelotti, né? CH, claro que o Brasil já está na Copa do Mundo. Não seria interessante ele fazer algumas observações? Eu faria, cara. Acho que fará. É, né? Tem alguns desfalques, eu acho que vai pintar novidade. Mas eu levaria bastante novidades. Eu acho que dois amistosos é o momento dele interagir mais com os jogadores, esses jogadores que costumam participar das convocações. Mas eu daria oportunidade a alguns que não estão sendo convocados. Concordo. Eu acho que esse é o momento. Vamos ver o que ele vai convocar à tarde, né? Como diria aquele, vamos aguardar. Bom dia, CH. O Guarani pode colocar essa variação de valores ou está querendo espantar os torcedores do Náutico? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cabeceira Sul, 160,80. Porque é o seguinte, ó. Eu não estou concordando, tá? Eu estou dando uma informação. Essa é uma decisão de preço de ingresso do clube, né? Isso é problema do Guarani. Se vai cobrar 10 ou vai cobrar 1.000, é o problema do Guarani. Agora, haverá uma invasão de torcedores do Náutico no jogo desse sábado. Existe uma mobilização, eu fiz um contato com um amigo que tenho em uma das rádios lá, um amigo de longa data, ele disse, ó, os caras estão aqui muito empolgados e vão para Campinas como se fosse uma decisão. Então o Guarani está cobrando R$ 160,80, meia entrada para os torcedores do Náutico. Isso. Tá no direito. O Guarani tem direito. Todo o direito, obviamente. E eu tô sabendo disso também. Os caras estão se mobilizando e eles sabem que, por exemplo, uma vitória do Náutico e até mesmo um empate, CH, deixa praticamente que aberto, porque aí vai decidir em casa. Com o Brusque. Então, enfim... realmente eu acho que acerta a diretoria do Guarani mesmo, tem que tentar dificultar, mas que os caras vão vir, depender de quanto vai estar o preço, eles vão vir. O torcedor não faz gol, mas empurra. A moldura fica mais legal, né? Para os jogadores do Náutico neste caso. Amigos da Band, toda a equipe, bom dia. Vamos conquistar o título. Tá falando aqui o torcedor da Ponte. Deixa eu ver quem que é. O Gilberto Machado. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Será que existe um iluminado dentro da Ponte que já está pensando em segurar o Marcelo Fernandes para o próximo ano? Não podemos perder esse técnico, Aurélio de Paulínia. Eu acho que ele vai ficar. Tem tudo para ficar, né, Gleger? Também acho. Subiu o time. Eu acho que tem. Claro, e óbvio que tem toda a negociação. Aliás, tem eleição também, né, esse ano, né? Também. Isso aí ponto importante. Isso aí pode ser que pegue alguma coisa, mas eu não sei. Eu acho que a intenção do treinador é ficar. Ô Gleger, a Ponte tem alguns jogadores pendurados. Você pouparia para o jogo ou mandaria todo mundo lá para o gramado sintético do Brusque? Esse é o jogo que eu pouparia. E olha, a gente sempre defende que não é interessante poupar jogadores.
Mas qual que é o problema? A Ponte ela conquistou o seu primeiro objetivo, que é o acesso, ok? E agora ela precisa de apenas uma vitória para conquistar o direito de disputar a final, correto? E ela tem um jogo que é extremamente complicado, e ontem a gente estava aqui comentando no programa Os Donos da Bola, CH, que lá tem histórico de lesões naquele campo. O próprio Náutico teve duas lesões lá. Sim. Entendeu? Na primeira rodada. Então, por esse aspecto, eu pouparia nesse jogo. Eu também pouparia, mas o Carlos Matosinho não. Ele entende que a partida contra o Brusque é o jogo para a Ponte fazer 13 pontos e jogar tranquilo o derby. Mas é uma questão de opinião. Mas eu concordo com o Gleger. Viu? Mas jogar tranquilo o derby? em qual situação? Entendeu, Matosinho? Você tá entendendo? Todo derby não tem como ter tranquilidade. O acesso da Ponte deu repercussão nacional. É bom ver a macaquinha em evidência. O Valnei Matheus que manda mensagem pra gente. Tudo jóia? Tudo jóia. Na sua opinião, quem deveria entrar no lugar do Brunão no ataque do Bugre? Você jogaria com 3 zagueiros? Não, Felipe. Eu colocaria o menino do Sub-20, que eu agora me esqueci o nome. E não faz gol pra caramba. Olha, Brandão. O Brandão, ele tá do meu tamanho. Não tem condição, gente. Com todo respeito ao profissional. O CH tá bem, olha. Mas não pra ser atleta profissional. Ah, não, aí não dá. Eu concordo contigo, tá? Tá quadrado. Mas sabe quem que eu escalaria, CH? Respondendo a pergunta do ouvinte aí, eu escalaria o Dentinho, cara. Tá bom. Por uma dentro. opção legal. Por dentro. Pelo visto, os amistosos da seleção continuam com a mesma política de sempre jogar contra times inferiores. Por que não marcam amistosos contra Itália, França, Espanha e Alemanha? Isso eu consigo explicar para você. Neste caso, não há calendário das grandes seleções, porque existe desde sempre, não é, campeonatos entre eles de seleção. Então não tem... A data FIFA é utilizada pelas grandes seleções na Europa para disputa da Eurocopa deles lá, entendeu? Então não tem jeito de fazer amistoso com times sul-americanos. E eu não acho que a seleção do Japão seja fácil de ser batida, tá? O Batata já tá dizendo que você já chegou derrubando tudo. Ele nem toca mais no assunto, viu, Gleger? Sobre o Carneiro. Não to... Mas, ô Batata... Ele tá desacorçoado. Mas quem prometeu o Carneiro foi ele, cara. Mas tudo bem, tá, Batata? Não tem problema nenhum. Próxima vez que eu estiver passando aí por Rio Preto, nós vamos conversar. Nem que for pra... Não tem jeito, cara. Como é que eu... Não tem jeito de você enviar um carneiro? Então eu acho que eu vou fazer isso. Vou enviar uma banda de carneiro pra ele. Isso aí. O campeão da Série C tem vaga na Copa do Brasil? Não. Bom dia, CH, Gleger, tudo bem com vocês? Beleza. Você faz falta na apresentação do programa de ontem. Para com isso, cara. Fez mesmo. O que você e o Gleger acharam do desabafo do técnico da Ponte ao falar do Guarani? E que não gostou da forma que foi tratado ao ser desligado do time. Reginaldo, obrigado pelas palavras, mas não é verdade, não. Tá? É bondade sua. Sobre a minha apresentação. E outra coisa. É uma coisa muito particular do Marcelo, né? O Marcelo se sentiu maltratado no Guarani. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não tenho como dizer para você se ele tem razão ou não. Isso é uma coisa dele. E ele que tem que responder por isso. Se ele falou, ele é responsável por aquilo que disse. E tá tudo certo, a vida que segue. Esse preço é pelo fato de ter sido esse o valor cobrado quando o Guarani foi lá, nada mais. Renato César, verdade. Eu me lembro bem, Gleger, que no jogo de ida, que o Guarani ganhou do Náutico, os preços, eles eram exatamente esses. CH, você estava dizendo esses dias, acho que anunciou Acho que foi do jogo do Guarani em casa, anunciou o preço das arquibancadas e tal. Você falou, cara, em lugar nenhum do Brasil e do planeta tem um preço que tem em Campinas. É totalmente discrepante. E é verdade, sabe por quê? Minha filha adora assistir jogo do Santos na Vila Belmiro. Sabe quanto que é o ingresso mais barato na Vila ou não? 200 pau. Gleger, as pessoas elas interpretam de maneira equivocada o que eu vou falar agora. Eu tô aqui há 16 anos e o preço do ingresso é o mesmo 40 e 20. A conta não fecha, cara. Cara. A conta não fecha, velho. Você que tocou nesse assunto e é verdade. Você não consegue pagar a conta de energia. Não tem como, cara. Então, o torcedor que puder, eu acho que tem que ter uma parte do estádio com acesso um pouco mais barato, tá tudo claro, certo. Obviamente. Mas os outros locais precisam de um outro preço. Porque senão não dá, cara. Tem prejuízo todo jogo. Todo jogo é prejuízo. Isso aí. Concordo plenamente.
Aqui é o Carlos Oliveira, Praia Grande. Cadê o Eberlin? Já passou da hora de pegar os jogadores ou de pagar os jogadores. Temos que ganhar do Brusque. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Manda sempre o seu nome, viu, meu amigo? Manda o nome aí, fera. Carlos Oliveira, meu xará. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o técnico Marcelo Fernandes segue treinando a equipe da Ponte Preta, preparando o time que vai enfrentar o Brusque no próximo sábado fora de casa, e para essa partida uma alteração já é certa. O Arthur está suspenso, com isso o Kevin entra no lugar dele no time titular. Kevin, que inclusive vem entrando muito bem no decorrer das partidas, desta vez vai ganhar uma oportunidade no time titular. Além do Arthur, que está suspenso, o Diogo Silva e o Elvis estão pendurados com 2 cartões amarelos cada, e pode ser que o Marcelo poupe esses 2 jogadores também, já de olho no Derby 212 que acontece no próximo dia 11 de outubro. Com isso, o Pedrão assumiria o lugar do Diogo Silva no gol e o Serginho entraria na equipe titular, substituindo o Elvis. E também tem a questão do Gel. Já foi desfalque na última partida contra o Náutico por conta de um problema na coxa, deve ser poupado também para essa partida diante do Brusque. E com todas essas mudanças aí no time titular, é bem provável que o Marcelo promova novamente alguns jogadores da base da Ponte Preta no time titular. Inclusive, na coletiva de imprensa, assim que acabou a partida contra o Náutico, o Marcelo fala um pouco sobre como é a relação dele com os garotos das categorias de base. Eu, Marcelo, porque trabalhei no Santos, na Portuguesa Santista, assim, eu não tenho problema nenhum em colocar garoto, mas zero problema. E aqui tem muitos bons meninos, mas muitos bons. Hoje eu acabei com o Gustavo Teles no time, com o Miguel. Quem mais estava lá? João Gabriel jogou no passado. Então assim, Pedrinho tá no banco, Pedrinho treinando muito bem, grande meia. Agora sim, o clube, hoje, o futebol necessita das categorias de base. Agora sim, a categoria de base da Ponte Preta é muito boa. As instalações são muito boas. A falta está se construindo um CT lá com 4 campos, maravilhoso. Isso vai dar um up para a Ponte Preta muito grande, muito grande. Porque assim, não tem mais como, você vê no próprio Santos lá o que fizeram lá atrás do gol. O Santos tinha um campo de sintético, se não investir vai ficar para trás. Não adianta trazer medalhão de tanto. Essa molecada é ativo pro clube, é venda, é deixar o ano para a Ponte Preta na 3ª divisão, cara. Como é que pode isso? Então é isso, CH. Devemos ter uma Ponte Preta no sábado com algumas mudanças, pelo menos 3 ou 4 mudanças devem acontecer no time titular. Vale lembrar, Ponte Preta que já garantiu o seu acesso à Série B do ano que vem, CH. Não, legal. Muito obrigado para aqueles que mandaram aqui, Gleger, mensagem. Acabou de mudar. Eu preciso checar isso. Tô lendo a mensagem, eu não tô dando informação, tá? Eu não dou informação sem checar. Mas acredito aqui no ouvinte e agradeço a mensagem. Acabou de mudar, Gleger. O campeão da Série C e Série D tem vaga na Copa do Brasil. Mas eu vou checar essa informação. Que até ontem não era assim. Beleza? Bom, Gleger, comente, fique à vontade para falar da Ponte Preta. A Ponte Preta tem alguns dias ainda de trabalho. Provavelmente não vai ter o Gé de novo, que eu não sei se recupera até o final de semana. Enfim, fale da Ponte, Gleger. E provavelmente não deve ter o Elvis também, que tá pendurado. Né? O Arthur também tá suspenso, né? O Arthur tomou o 3º cartão, tá fora. Eu acho que não tem muito, né? O Diogo Silva também tá pendurado, e aí... O goleiro a gente sabe que é mais fácil de controlar, né? Pra não tomar cartão. Mas o Elvis, por exemplo, eu não levaria. Não levaria o Elvis, não levaria todos que estão pendurados. Até porque você precisa levar. O jogo derby e tal, que nem tava falando do nosso ouvinte. O jogo é mais... Se a Ponte vencer o Brusque, é um jogo mais tranquilo. Não é. Não é tranquilo. E outro detalhe, que é muito importante a gente ressaltar, por exemplo, não vai jogar o Elvis, vai jogar o Miguel. A qualidade não vai perder nenhum tipo de qualidade. Não vai jogar o Diogo Silva, vai jogar o Pedrão. O Pedrão tá ali no mesmo nível. Então, mesmo você poupando, você não perde o nível técnico do time. E por esse aspecto, até por esse negócio da viagem, gramado sintético, por isso tudo, CH, eu pouparia esses jogadores que estão pendurados e até mesmo os que já estão mais desgastados, para que você tenha um time mais tranquilo para o derby
e aí sim dando um pontapé para disputar uma final. Derby 212, o jogo da decisão. Ponte Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C. Dia 11 de outubro, tá chegando. Às 17 horas no Moisés Lucarelli. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, né? As derrotas principalmente, né? Os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades e jogadores e, claro, a opinião dos comentaristas. Derby 212, Ponte Guarani, dia 11 de outubro, 17 horas no Moisés Lucarelli. Tudo em destaque aqui, com a melhor equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union, proteção veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 999 77 9029. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani finalmente anunciou a venda de ingressos que começa amanhã para o jogo contra o Náutico, no sábado às 5 da tarde. Os ingressos nas bilheterias amanhã a partir das 9 da manhã até às 6 da tarde, na sexta também das 9 às 6 da tarde e no sábado das 9 da manhã até a hora do jogo, às 5 da tarde. O valor dos ingressos: tobogã, R$10, o torcedor paga meia com a camisa do Guarani, né? Já no valor de R$10. Tobogã inferior, R$20 com a camisa do Guarani. Vitalícia, R$20 a camisa, com a camisa do Guarani e mais os 30 de acesso, né? A cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, R$80 com a camisa do Guarani. E a cabeceira norte, que é a do visitante da torcida do Náutico, R$160 o preço normal, né? E R$80 a meia entrada. O sócio campeão pode levar um acompanhante gratuitamente para o jogo. E quem quiser comprar online, ingressosa.com. A expectativa de mais de 10 mil torcedores para esse jogo, que é uma final de campeonato para o Guarani. O técnico Matheus Costa está realizando trabalhos durante essa semana, durante toda a semana no Brinco. Hoje à tarde tem mais um treino e é claro que ele não definiu o time ainda. Deve mudar o esquema de jogo, a saída do David Braz na zaga e a entrada do Cauã Jesus no ataque. Agora, o substituto do Bruno Santos, que foi expulso no último jogo, é uma incógnita. Por quê? Porque tem o Júnior Brandão, tem o próprio Isaac, que pode jogar como um falso 9, a possibilidade da entrada de um meia, como o Ryuta Takahashi, ou mesmo do Dentinho atacante. Mas essas possibilidades ele vai treinar ao longo da semana e a gente só vai saber momentos antes do jogo. Ontem na Rádio Bandeirantes, quem falou foi o coordenador da base, o Odair Batistella Júnior, a respeito da importância desse trabalho que vem sendo realizado com os jogadores de base. Cotas, ele não pode só depender das cotas da federação, ele não pode depender só de patrocínios, mas as negociações da base também hoje acontecem não só aqui, mas em qualquer clube que é um projeto formador. O que faz a gente diferente? A gente consegue segurar esse atleta perante ao processo formativo. Ele assina um contrato de formação com o clube,
e ele tem vigência e tem segurança da parte de formação. O Guarani tem 2 derbinhos pela frente, Sub-17 e também Sub-20. Valeu, CH! Valeu, Breno, obrigado. Olha que notícia, agora já está confirmado, tá? Olhei aqui. Realmente o Samir Chaldi, o presidente da CBF, acaba de anunciar que os campeões da Série C e Série D terão vaga na Copa do Brasil. Aí, Gleger, não sei o que vai acontecer, mas tem a obrigação, o dever e a intenção de subir. Eu tô falando do Guarani. Claro. Esse é o mais importante, voltar para a Série B. Agora tem esse plus, prêmio. Esse plus, né? Você não acha? Obviamente, com certeza. E é importante, né? Você ter calendário e, olha pra você ver, reforça ainda mais a questão de que o Guarani tem que vencer. O CH vai ser um jogo duríssimo, hein? Vai ser um jogo complicado. A gente conhece muito bem o Hélio dos Anjos, né? Eu conheço o time do Náutico. Torcida vai vir, a pressão lá não deve estar fácil, né? Começaram muito mal, deram mostras, né, de que vem para mudar a história do começo, que foi o empate aqui no Majestoso. Então o jogo vai ser complicadíssimo com o Guarani. Guarani, para mim, tem melhor time? Tem um desfalque importante que é o Brunão, é favorito, mas olha, tem que ficar muito atento. Não dá, por exemplo, e se você me permite, o goleirão ter as falhas que teve lá em Brusque, né? Então, enfim. Sem falar nisso, né? Além da dificuldade, goleirão. Exatamente. Goleirão. Albert. 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro. Ontem, na abertura da 26ª rodada, jogando na Arena MRV, Atlético Mineiro e Juventude empataram pelo placar de 0-0. Hoje, logo mais, 7 da noite, tem Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. No mesmo horário, Mirassol e Red Bull Bragantino, duelo paulista em Mirassol. 7 da noite também na Ilha do Retiro tem Sport e Fluminense. 7h30 no Beira-Rio, Inter e Corinthians. 9h30, Botafogo e Bahia. 9h30 também, Santos e Grêmio. A rodada será completada amanhã. Ontem tivemos Campeonato Brasileiro da Série B. Encerramento